número 89. Atenciosamente, prefeito Luiz Fernando Schmidt. Projeto de lei número 29, em discussão. Vereador Delmar Portes, PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos assiste, em primeiro lugar, diria que a lei que nós aprovamos em 2012, ela é válida. E ela não trata-se apenas do artigo 1º, e sim de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, diz uma série de questões aí que foram aprovadas, que já prevendo uma licitação e a fins também de proteger em parte quem por mais de 30, 40 anos prestou esse serviço público para a população de Lajeado. Nós não podemos chegar no simples ato e descartar: agora vocês perderam, vocês vão embora, recolhem seus ônibus, vocês não vão ganhar nada, e recolhem tudo para o pátio e fica tudo com prejuízo de quem tanto ajudou Lajeado a se desenvolver, a crescer, a entrar em becos, entrar em áreas não protegidas por policiais, ônibus assaltados, e mesmo assim entraram lá e recolhiam os operários lá que fizeram de Lajeado o que é Lajeado hoje. Eu, sinceramente, eu não entendi até agora por que foi convocado uma reunião extraordinária, se nós sempre damos acordo de liderança e sempre votamos os projetos importantes no dia que o líder pede para nós. Isso está acontecendo já há quase 3 anos. Agora, uma sexta-feira de manhã, nós somos convocados para derrubar uma lei que foi aprovada, que tem validade e que eu acho isso aí uma falta de bom senso por parte do Executivo, e tem que vir aqui votar. Isso bem poderia ser esperado para terça-feira que vem, teria só segunda-feira de dia útil ainda, e terça-feira poder votar o projeto. Que vem para essa casa aí, né, numa reunião extraordinária, simplesmente para derrubar uma lei, né, que eu tenho certeza não vai acontecer. Nós vamos votar, a turma vai votar contra a lei, uma vez que é matéria de 2/3, e para aprovar a lei precisa de 10 votos. Eu duvido que nessa casa aí vai ter 10 votos para derrubar uma lei aprovada em 2012, que faz 2 anos agora simplesmente vai ser derrubada nessa casa. Isso não vai acontecer. Eu vou votar contra e peço quem tem bom senso nessa casa aí, eu tenho certeza que a maioria tem, vai votar contra esse projeto de lei aí, porque quem tem dinheiro para depositar mais do que R$1 milhão, e tem dinheiro para colocar outros ônibus aqui na Lajeado, já tem empresa, né? Já trabalha em Santa Cruz, ou em Porto Alegre, ele sabe quem vai ganhar, né? Segundo informações. E também tem condições de cumprir com a lei aprovada que é a Lei 066 e a Lei 887 de 2012. Tá? Eu peço aos senhores que votem contra o projeto de lei e permaneça nessa lei aí, que as empresas que tanto se dedicaram ao município de Lajeado, né, talvez não totalmente contente em algumas questões, mas isso é culpa também em parte nos últimos anos pela ameaça de vir uma nova empresa trabalhar em Lajeado, e já não foi mais investido como deveria. Mas tenho certeza em permanecer as empresas atuais vão investir em novos ônibus com ar-condicionado. Obrigado, e tudo vai bem. Mas eu agradeço aos senhores vereadores que concordam comigo. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Valdir Guiche, do PP. Senhor presidente, colegas vereadores,
Está em pauta de discussão o projeto de lei 029. O que diz o projeto 029? Ele revoga a lei 8.887. A 8.887, ela acrescentou o artigo na lei 3.555. Esta lei tramitou no ano passado, esse projeto tramitou de igual forma nessa casa no ano passado. Ele foi rejeitado. De igual forma, sabe-se, o Executivo fez o edital e desrespeitou o que a casa já tinha rejeitado. Incluiu esses incisos na licitação. Encaminhou o projeto novamente a esta casa. E todos sabem que muitos têm dificuldade do acesso ao edital. Inclusive esta casa, nós já pedimos, solicitamos, que até o presente momento não tem feito. Sabe com quem dá o controle da ordem? Esse é um passo. A licitação é outro passo. Eu entendo por que está se insistindo tanto em revogar esta lei, que ela não vem em prejuízo nenhum. Bem pelo contrário. Então eu solicito, me atendo a essa lei, que os vereadores que votaram no ano passado pela rejeição do projeto mantenham seus votos. E os demais colegas integrantes desse poder revejam a sua situação, o seu voto no ano passado, e quem sabe tem o momento de mudar no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Leandro Salve, do PT. Senhor presidente, demais colegas, então assim, aqui tem nessa lei, já analisei ela, tem nessa lei 8.887, que alterou a lei 3.555, tem inconstitucionalidades. Já discuti com o governo, já discuti com pessoas do setor que entende, mas nós estamos com um processo licitatório e é por isso que eu pedi vistas antes. Nós estamos no meio do processo licitatório e no meio do jogo não se muda a regra. Então eu vou votar contra. Obrigado, vereador. Vereador João da Rosa, PMDB. Bom dia, presidente. Bom dia, plenário. Eu também voto contra, porque isso já foi votado em 2012 e a gente tem que ser respeitado aqui nessa casa. Está na hora de nós termos uma posição só, não está trocando de posição toda hora. E outra coisa é a respeito da empresa que hoje está. A empresa que nasceu junto com o Lajeado. A licitação é outra conversa. Mas essa empresa que está para vir para o Lajeado ganhou uma licitação em Cachoeirinha, onde era para ter 70 ônibus, pedida pelo vereador de lá de Cachoeirinha para mim ontem de noite, funciona com menos de 30. E é a terceira tarifa mais cara do estado. Então está na hora de nós começarmos a rever, antes de trazer qualquer empresa de fora, para qualquer modalidade, aqui dentro do município de Lajeado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Schiffer, Solidariedade. Essa lei, agora olhando o colega Ivo Sarves, é incondicional porque veio para cá o projeto. Então não precisa ter vindo. Se é condicional, está dizendo que é condicional, não podia ter vindo. Não é o Poder Judiciário? É, Poder Judiciário, que mandou, que falou com tanta gente. Eu não sei por que vocês estão tão impressionados em mandar essa lei para cá. Será que não vale nada? Então não precisava nós ter vindo aqui às 8 horas da manhã, se Vossa Excelência não vale nada. Pela segunda vez. Então, se não vale nada, eu acho que vocês, a preocupação de vocês, não tem nem que se preocupar, nem mandar para cá a lei, nem chamar nós aqui às 8 horas da manhã. E eu vou votar contra a lei, porque quem viu iniciar essa empresa, iniciar com Lajeado, iniciou com Lajeado, o que viu esse proprietário ele sofrer com essa empresa, que era meu vizinho, Jorge Deporte, é incalculável. Então, não é justo pegar assim, vir empresa de fora e chutar essa empresa do Lajeado, que começou com Lajeado. Eu voto tranquilamente contra essa lei. Agora, só me preocupa que o PT está mandando lei que não precisa, então por que manda? Então não devia ter mudado.
É estranho essa coisa, muito estranho. Dizer que não precisava, que era incondicional, vir para cá. Obrigado, vereador. Vereador Círio Schneider, Partido Progressista. Colegas vereadores, pessoas que assistem, empresários, jornal, nossos funcionários. Eu gostaria de dizer que a administração moderna, como é para ser Lajeado, acontece isso, Delmar. Para que nós temos que ser chamados? Mas seu projeto entrou em março. Às pressas aqui para votar esse projeto. Então, mas eu acho que nós podemos entender em cima disso que isso é a administração moderna. Por quê? A questão toda é porque para trazer uma outra empresa. Agora, ninguém se lembra quem teve que comer só osso quando começaram essas empresas que estão engajadas. Aí tudo estava bem e funcionou. Não é 100, mas é mais que 90. Agora, quando a coisa está tudo encaminhado, quando começam a conseguir pelo menos olhar para o filé, né, Valdir Guijo? Pelo menos olhar, aí agora quer a força tirar, porque isso está na cara em cima dessa revogação de lei que o prefeito está pedindo. Mas nós entendemos por que nós está pedindo a revogação, porque já houve outras questões e inclusive eu entendo, se tivesse o jornal informativo, a página 13 que tem hoje, no dia de ontem, a convocação nem ia sair, porque isso é uma vergonha que está acontecendo, porque é Lajeado também, a própria cidade, tudo andando, caminhando, indo para frente. Agora nós temos uma administração de 2 anos e pouco, que parece que as coisas têm que ser tudo diferente e tudo contra a população de Lajeado. Me prova o contrário, isso não é. E eu quero que todos os meus colegas, nós vamos repetir o nosso voto da outra revogação que foi no ano passado. E vamos votar contra, e com os colegas que estão aí de outros partidos, que também nos acompanham. Porque é para o bem do município e muito melhor para os moradores de Lajeado. Porque se nós não estamos sendo, como eu disse antes, mas pouco a pouco sempre está para melhorar. E a vida de cada um é assim. A gente começa pequeno e vai indo e vai melhorando. E assim é a realidade. E eu voto nesse sentido. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Lorival, Partido Progressista. Bom dia, presidente, colegas vereadores, povo presente, empresários, pessoas interessadas no projeto. É difícil de entender, né, chefe, a convocação do prefeito. Não que a gente não queira, enfim, é nosso serviço, mas de supetão somos surpreendidos, até o senhor presidente, conversando com ele, como uma extraordinária. E se fosse um projeto urgentemente, a gente ia entender mais, teria como terça-feira, botar na hora do dia, né, vereador? E a gente ia discutir o projeto, vamos discutir hoje. Mas esse projeto, ele foi votado em 2012 e eu estava nessa casa e votei a favor. Tentaram revogar ano passado e eu votei contra. E hoje não vai ser diferente, tem que ser coerente comigo. E parabenizar os vereadores, independente de partidos, que estão sendo coerentes. O que diz a lei, para entender, Valdir? Que a empresa que ganhar o processo licitatório vai ter que absorver os bens, a estrutura das empresas que prestam serviços no município de Lajeado. São os funcionários, são os veículos, etc. Nada além do que natural. Acho eu, penso eu. Ganhou a empresa que o DEF colocou de errado, que ele vai vir para cá, ela vai ter que ter mais veículos, ela vai ter que ter funcionário, ela vai ter que criar uma estrutura dentro do município de Lajeado, mais do que certo do que absorver das empresas que estão prestando serviço aqui. O que esses empresários vão fazer com esses funcionários, com esses veículos?
se vinha uma empresa de fora. Como foi colocado, que se dedicaram anos e anos e anos para colocar a empresa que está fornecendo serviço e faz a reunião com os moradores, associação de moradores, e sou sabedor disso, que está a contento da população. Então nada me faz pensar que eu tenho que ser contra esse pedido de revogação que o prefeito Luiz Fernando Schmidt mandou para essa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Hernani, PDT, líder de governo. Presidente, já na qualidade do governo, eu vou retirar esse projeto. Projeto de lei número 29, retirado pelo líder de governo. Não pode. Depois que entrou em discussão, a discussão inicial, Solicito. Não pode. Solicito. Olha o regimento interno que não pode Senhores vereadores. Isso é uma extraordinária para votar o projeto. Senhores não vereadores. pode retirar no início sem ter discussão. Começou a discussão, não pode retirar mais. Senhores vereadores. Não pode discutir o projeto, ô vereador. Não, mas está sendo Senhores discutido. vereadores. Foi discutido, não pode mais retirar o projeto. Senhores vereadores, solicito um parecer do nosso jurídico. É possível sim, Hernani. O artigo que diz. Quero ver a lei orgânica. Eu quero saber a lei. Me permite só que esse projeto não volta mais a ser. Com certeza. Nem assim mesmo, nem assim mesmo. Iniciar a discussão, não tem para retirar o projeto. Não pode retirar. Inclusive a harmonização dos vereadores se posicionando no seu voto. Em qualquer momento, quem convocou Senhores pode vereadores. retirar. Senhores vereadores. Senhor presidente, pode retirar 5 minutos para ver a lei. Solicito 2 minutos de suspensão. 5 minutos de suspensão para tirarmos essa dúvida. E aproveito, inclusive, para notificar que o projeto de lei número 138, que também deverá ser votado hoje, tem uma emenda modificativa sugerida pelo vereador Valdir Sérgio Guiche, a qual peço que desde já seja avaliado pelas comissões de Justiça e Redação, uma vez que o projeto entrou dia 3 nessa casa e ainda não tem os pareceres. Mas aí não em 5 minutos, né? 10 minutos de intervalo. Vamos ver se é possível. 10 minutos de suspensa a sessão. Senhores vereadores, público presente, senhores vereadores, após o esclarecimento a respeito, invocamos daí o artigo 19 do Regimento Interno, item N, e compete, falo das atividades do presidente, quanto às atividades legislativas, quanto às reuniões, item N, resolver soberanamente qualquer questão de ordem, submetendo-a ao plenário nos casos omissos. Então, coloco em votação o pedido da retirada do projeto de lei por parte do líder do governo. Vereadores favoráveis à retirada, permaneçam como estão. Vereadores contrários à retirada, por favor, manifestem-se. O projeto de lei continua em discussão. Vereador Hernani continua inscrito? Vereador Paulinho Der, PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, bom dia a todos. Realmente é uma coisa muito importante. E eu não acho justo não haver uma indenização e tal, por várias razões. Até que não se sabe nem ao certo os concorrentes. E vamos analisar o fato de 50 anos atrás, a condição das estradas, poucos usuários e dificuldades para operar. Hoje já está bem melhor. E hoje eu acho que nós temos 95% ou mais de estradas ou rodovias asfaltadas ou calçamento por onde se deslocam os ônibus. Né? Outra coisa, tem uma empresa, de repente de fora, eu vi começa. Vamos pular dos comentários. E ganha licitação. Ora, as empresas daqui, além de fazer um serviço, né, e podemos colocar até pela avaliação da sociedade,
sociedade, eu acho que com aprovação, por menos havia sempre pesquisas com aprovação, né? Faz o serviço social. É ônibus gratuito para inteiros, é ônibus gratuitos para o CTG, para o Filha Farapa e outros eventos, e outras atividades sociais. E são muitas. E também tem o fato aqui, a gente sabe, nós conhecemos empresários e dia a dia nós podemos vê-lo. Outros de fora, certamente, ninguém, a grande maioria aqui, nem os conhece. Eles querem sim ganhar uma licitação aqui e vai ser mais uma empresa que vem de fora e vai levar o nosso dinheiro para outros locais. Eu prefiro, a princípio, deixar aqui. Eu acho até que o Ministério Público ou a lei, de uma maneira geral, essa questão de licitação de transporte coletivo devia ser feito de um outro modo por avaliação. Nós temos um município, tipo Carazinho, onde a Associação de Moradores dos Bairros exigiu perante o Ministério Público que permanecesse a mesma empresa. E assim foi feita a empresa Glória de Carazinho. E tem outros exemplos nesse sentido, país afora. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Para a ciência dos senhores e informação para a questão de registro, o item do regimento interno fala que o presidente deve mandar anotar precedentes regimentais para soluções de casos análogos. Então a gente pede que esse item conste em ato. Passamos pelo pronunciamento do vereador Knipoff, Partido dos Trabalhadores. A título de esclarecimento, é importante a gente levar em conta que todo o processo licitatório ele não ocorre ele não é organizado em desmérito ou demérito da empresa que presta o serviço. Se nós formos avaliar toda a exigência de transparência exigida pela sociedade nos dias de hoje, a respeito de processos licitatórios limpos e não tendenciosos e não baseados nas questões afetivas, nós temos que entender que todo o processo licitatório ele é frio, ele é isento de questões afetivas, isento de questões de relação entre as pessoas. Nós temos sim empresas que prestam serviço a essa comunidade há muitos anos e que têm uma ligação muito grande com a comunidade. Empresários que se encontram presentes, que são conhecidos de todos, que têm um trabalho social desenvolvido, que vivem nessa comunidade e que prestam um serviço que vem atendendo a comunidade nos últimos anos. Mas o processo licitatório não é contra as empresas que estão aí. O processo licitatório é uma exigência do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da comunidade em geral, tanto que organiza o Observatório Social está atrás do edital e tem essa pendenga que está na Justiça a respeito de veio o edital e não foi liberado nem para o Observatório Social a vistoria do edital. Bem, se existe um processo licitatório, ele não é contra uma empresa que está estabelecida. Não significa que essa empresa não esteja fazendo um bom serviço. Significa que é preciso sim fazer um processo licitatório, porque a transparência e a sociedade vem exigindo que dessa forma aconteça. Agora, com todo esse olhar, com toda essa pressão do Observatório Social, com toda essa observação do Judiciário, com todo o acompanhamento do Ministério Público, que eu sei que eles estão em cima desse edital e de todo esse processo, todo esse certame de licitação, vocês acham que já tem uma empresa que vai ser vencedora? Se existe uma empresa que vai ser vencedora que já tenha nome, vocês acham que o Judiciário que está atento a isso já tem um nome? O Judiciário está envolvido nessa maracutaia que vocês estão dizendo que existe? O Ministério Público que está acompanhando o certame está envolvido nessa maracutaia que vocês insistem em dizer que existe?
Vocês estão indo contra toda a onda. O judiciário é corrupto, o prefeito é corrupto e o Ministério Público é corrupto. Gente, tem toda uma estrutura em cima e observando esse setor, porque está todo mundo de olho desde o início. Quando se anunciou que ia ter o processo licitatório do transporte público, todos os olhos do Ministério Público se voltaram para o processo licitatório do transporte público, transporte coletivo. Agora, tem que ser que já tem empresa escolhida. Eu acho que essa é uma irresponsabilidade. Todas as empresas vão ter possibilidade de concorrer, inclusive as empresas que estão aqui. Mesmo que sejam pessoas da nossa convivência, pessoas que nós conhecemos, que nos cruzamos na rua, que nos conhecemos, bom, pode ganhar ou pode não ganhar. Mas isto é o que consta, isto é a transparência, esta é a forma de escolha dentro de um processo licitatório. Eu também fico lamentando que as pessoas, se eventualmente não ganharem, que pena. Bom, mas bem, a exigência é essa. A discussão é outra. A discussão não é pela questão afetiva. A discussão que está aqui é outra. É sobre essa mudança do projeto. É sobre a mudança do projeto durante a tramitação do edital. Essa é a discussão. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Agora, que o Executivo também tem o direito de chamar uma sessão extraordinária, tem. Bom, gostamos ou não, essa é a nossa função, temos que estar aqui. Né? Agora, a urgência é definida pelo Executivo. Deus, obrigado. Gostaria que fosse conduzido o debate na revogação do projeto 029. Somente isso. Vereador Heitor Volpe. Bom dia a todos. É um assunto extremamente polêmico, que é um assunto de extrema importância, que há tantos anos nós temos esse serviço enlajado de forma inadequada e lógica. Algum dia algum governo deveria cumprir o que determina a lei, e dessa forma está sendo feito no município de Lajeado. Mas eu também quero, digamos, colocar o que eu penso sobre o processo todo. Algumas questões que foram levantadas eu concordo, outras não. Quando nós nos referimos à Lei 8.887 de 2012, claro, nós precisamos continuar respeitando leis, mas não quer dizer, colega Leonardo, que a gente não precisa adequar leis, que as coisas mudam, as coisas andam, tem que ser feitas novas adaptações de acordo com outras legislações. Então não é que não se possa mudar uma lei, pode sim. Ao mesmo tempo, com isso já justifica o voto contrário à retirada do projeto. Se a lei permite, caro líder de governo, concordo, somos da base aliada, pensamos em muitas coisas iguais, mas eu não concordo de forma consciente, quando já tem abertura de votos, que se possa retirar um projeto. Porque aí nós temos que mudar aquela lei que permite isso, senão não fica claro. Isso é um aspecto. O que está acontecendo na Lajeado? Está cumprindo a lei, é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, só que o processo já está em andamento e nós queremos melhorar o serviço público, ele já está bom, mas além de cumprir a lei, nós queremos também procurar melhorar e manter esse serviço da melhor forma possível. Isso precisa haver um equilíbrio entre o bom serviço, o melhor preço, uma proteção às empresas que investiram também aqui há mais de 30 anos. Precisamos pensar, sim. Sou pena que amanhã ou depois o município possa ser responsabilizado por alguma indenização que essas empresas requerem, e eu também penso nisso. Então, eu, mesmo sendo a base aliada do governo, nem sempre eu penso igual. Isso não quer dizer que eu seja contra. E muitos assuntos eu defendo, inclusive nossos colegas, nós temos divergência em alguns assuntos, mas isso não quer dizer que a gente é contrário ao nosso governo municipal, contrário. Eu não sou essa questão de ter que defender um partido e ser contra outro partido, mas eu voto de uma forma muito tranquila, muito consciente, muito serena e muita responsabilidade, voto contra esse projeto, que é um processo em andamento, e principalmente porque eu acho que tem que haver uma certa transparência. Sim. Mas como o processo está em andamento, nós às vésperas mudarmos as regras do jogo, e nós queremos manter esse equilíbrio entre o bom serviço, o melhor preço, proteção às empresas e proteção ao usuário. Então, meu voto é muito tranquilo, vou passar uma sexta-feira, no final de semana, muito tranquilo, e o meu voto é contrário. Obrigado, vereador. Vereador Rambo, PT, deseja se pronunciar? Vereador Hélio, o senhor deseja continuar? Vou fazer uso, presidente, siga o microfone.
Vou fazer o uso, presidente. Só para... Não, eu só pedi antes. Agora eu estou votando, eu estou falando sobre o projeto. É ouvido o governo, eu autorizo a oposição, então vou falar também, então. Não, eu vou falar porque eu não falei ainda. Senhores vereadores. Eu pedi retirada. Eu quero falar também. Agora eu quero falar sobre o projeto. Senhores vereadores. É assim, ó, eu tanto faz como tanto fez. Olha só, os próprios vereadores disseram que esse projeto já foi posto em votação no ano passado e que foi rejeitado. Muito bem. Então, qual seria a diferença de retirá-lo para evitar maior discussão? Qual seria aqui prejuízo ou vantagem? Que teria nada. É a mesma coisa porque ele encaminhar. Posso continuar? Deixa eu garantir os 2 minutos do vereador. Então, assim, ó, eu só estava retirando para evitar polêmica e já que... Mas é verdade, a gente não tinha projeto. Senhores vereadores, vamos tentar Senhores vereadores. O Antoninho Malvadeza. Senhores vereadores. Antoninho Malvadeza. Senhores vereadores. Deixa eu falar, Antoninho. Senhores vereadores, por favor, vamos manter o Toninho. Senhores vereadores. Toninho Malvadeza, deixa eu falar. Senhores vereadores, assim, vamos manter o nível, por favor. Então, o que eu penso? Retirando o projeto, não há votação, só por isso. Porque se ele ia ser derrotado e o ano passado ele foi e voltou, ele pode voltar o ano que vem. Daqui 6 meses ele pode estar aqui de novo. E aí, qual é o prejuízo ou qual é o lucro que vai se ter? Eu só quis ser objetivo. Mas como tem gente que prefere discutir, dizer barbaridade, aí então não concordaram. Mas o meu objetivo era esse. Era só retirar, porque se vota contra o ano que vem reencaminha. Não tem prejuízo em nada. Mas se entenderem que não tem que dar, vamos lá, tanto faz. Pronto, é isso aí, vereador. Obrigado, senhor vereador. Todos os vereadores já se pronunciaram. Coloco o projeto de lei número 29 em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei número 29 permaneçam como estão. Vereadores contrários manifestem-se. Aí, olha, eu falei. Todos os vereadores presentes com uma ausência. Solicito ao secretário a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei número 129. Projeto de lei número 129/03 de 2015. Parecer ao projeto de lei número 129 pela Comissão de Justiça e Redação pela legalidade do mesmo, pela Finanças de Orçamento pela aprovação. Mensagem justificativa, Lajeado, 22 de junho de 2015. Senhor Presidente e demais vereadores, encaminhamos a apreciação deste Poder Legislativo o anexo e projeto de lei que visa incluir o parágrafo 6º a 10 ao artigo 138 da Lei número 2714 de 1973, que institui o Código Tributário do município de Lajeado. A proposta de criação tem como objetivo agilizar o processo de cobrança de dívida ativa do município, conforme cartilha de racionalização da cobrança da dívida ativa municipal enviada pelo Tribunal de Contas do Estado em 2014. Tais mudanças retornarão em maior agilidade na cobrança da dívida ativa, aumento na arrecadação municipal e diminuição do custos e morosidade das execuções judiciais. Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência conforme dispõe o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Atencionadamente, prefeito Luiz Fernando Schmidt. Projeto de lei número 129 em discussão. Vereador Delmar Portes. Senhor presidente, senhor vereador, vocês, esse é mais um projeto que não tinha que estar numa reunião extraordinária. O que o governo está propondo aqui? Eu entendo que é um governo que gasta mal e está gastando mal muito atrás, todo mundo sabe disso. Isso é público e a população sabe disso. Quem gasta mal se arrecadar mais. Eu não posso concordar com o inciso 9, vencido o prazo que traz o parágrafo anterior, sem pagamento, a certidão da dívida ativa representativa do crédito poderá ser remetida a protesto. Quer dizer que
Agora, gente, quem não paga os seus impostos em 2 anos, e tem gente, nós estamos com uma crise econômica violenta, né, que as pessoas estão perdendo emprego, né, que os insumos básicos da população estão aumentando dia a dia, a população está cada vez com menos dinheiro, e muitas vezes realmente não deve, mas atrasam seus pagamentos de IPTU e outros impostos. Agora, quem não pagar, a gente vai ter seu nome sujado junto ao cartório de lajeado. Ele vai para o Serasa. Aí nós vamos prejudicar milhares de pessoas que talvez estão desempregadas, talvez estão com doentes, gastando com doença, gastando com remédio, gastando com outras urgências que não o poder público, que já tem uma arrecadação de 280 milhões. Aí tem que vir um projeto daqui, quem não pagar vai ser protestado e vai ter seu nome no Serasa. Está aqui, ó, quem vai para o processo vai para o Serasa automaticamente em 3 dias. A lei é essa, né? E por a lei ser assim, eu voto contra o envio da certidão de débito a fim de protesto. É mais uma forma de espremer a população, né? Que eu acho que o projeto contra a população mais uma vez. Não vou dizer que é contra quem está devendo. Muitas vezes quem deve não pode pagar, né? Não paga porque não quer. Agora, eu não posso concordar que quem está devendo 2 anos e pouco, obrigado, vereador. O nome sujo junto ao cartório e junto ao Serasa, junto ao SPC. É uma obrigação do cartório. Obrigado, vereador Valdir Vich. Senhor presidente, demais colegas, essa extraordinária, os 3 projetos que caminham no dia de hoje, todos eles são estranhos, o primeiro já votado. Este, por exemplo, inclui 5 artigos no artigo 138 do Código Tributário. Eu, conversando com fiscais fazendários sobre as alterações, lendo uma a uma, diz, olha, nós não temos conhecimento. Até eu acho que dessa maneira poderia ser encaminhado. Enquanto o secretário da Fazenda disse, mas o prefeito não retirou esse projeto, era para ele tirar, para eles querem modificar o projeto. E, não, está na extraordinária de amanhã. Até se nós lermos aqui, ó, o parágrafo 6º, a inscrição de crédito em dívida ativa do total ao parcial, quando for o caso do saldo de crédito não pago com as peças familiares devidos, poderá ser efetuado. Não é poderá, deverá, não poderá. As inscrições que se far-se-á obrigatoriamente até 31 de março do exercício seguinte. Por que esperar até 31 de março, se o Código Tributário prevê virada do ano já é dívida ativa? Virada do ano já é dívida ativa. Então por que nós vamos esperar até mais 3 meses o município perder dinheiro, perder recursos para fazer a cobrança? Depois o artigo 8º, após a inscrição em dívida ativa, o crédito tributário e não tributário será cobrado via administrativa por um período de 12 meses. Por que 12 meses? Se ele pode pagar em 6, em 4, em 5? Até 12 meses, então. De 12 meses. Depois o parágrafo 10º. Após 6 meses do protesto do título, caso não haja pagamento, o crédito será ajuizado de execução fiscal. Após 6 meses, gente. Ele não pagou, daí eu sou contrário ao pensamento do vereador. Não, gente. Se nós viemos aqui pedindo por mais saúde, por mais melhoramentos na cidade, nós não queremos que alguém que está devendo 2, 3 anos seja inscrito em dívida ativa, deve ser inscrito sim, até para honorar o bom pagador. E deve ser encaminhado para a execução fiscal sim. Mas eu vejo que esse projeto, da maneira como ele foi encaminhado, senhor presidente, é prejudicial ao município. Ele é prejudicial ao município, na forma da arrecadação. Eu voto contrário, porque acho que deve servir, não por votar contra, porque ele não ajuda em nada ao município na arrecadação. Ele tem que ser mudado. A palavra poderá deve ser substituída por deverá. E o fiscal fazendário, com os que eu conversei ontem, compactua com o meu pensamento. E até em função do secretário que ele me dito ontem, que ele aguardava a retirada do projeto
Nem sabia que estava na hora do dia. Então o prefeito pediu urgência, prova disso que ocorreu extraordinário, e o secretário. Então voto contra. Obrigado, vereador. E o do Salve. Senhor presidente e demais colegas, nós temos uma dívida ativa, nossos contribuintes, em torno de 30 milhões. Certo? E os senhores que falaram, realmente são opiniões totalmente contrárias, como o senhor mesmo disse. E o projeto Valdir e Delmar e demais colegas, ele realmente vem para facilitar. Ele vem para facilitar a vida, não a vida do governo, mas talvez facilitando que as pessoas que tenham mais dificuldade consigam realmente honrar com o seu compromisso. Por quê? Após votarmos esse projeto, ele é o que hoje... Vereador Salvo, só um momentinho. Pessoal no fundo da sala, se puder fazer o favor de fazer silêncio. Obrigado. Pode continuar, vereador Salvo. Obrigado. Esse projeto aprovado, ele permite, porque hoje no judiciário está se inaugurando, no judiciário gaúcho brasileiro, a tal da mediação, a tal da... e ao processo final, ou seja, não vai ser necessário, se a pessoa, por isso o Valdir poderá, ninguém está obrigando que você tenha que ir lá e negociar, Valdir. O contribuinte poderá, nesse prazo, e estendido mais, tá? Eu vejo ele, e por isso voto a favor desse projeto, porque ele favorece sim o cidadão. E não adianta, tá? Aquele cidadão que você, mesmo judicialmente, você vai aumentar a despesa dele. Você, quem já teve processo judicial, vai ter custas judiciais. Temos aqui advogados que contrariam, se for o caso. Vai ter as custas judiciais, tudo que vão ser acrescentadas ao processo. Com esse projeto 129, o governo está dando a possibilidade do contribuinte negociar até exaurir a última possibilidade, de negociação. Não havendo isso, depois sim vai, como tem que ir, como o senhor muito bem falou, dívida ativa, cobrança, e é um dos poucos processos que inclusive o indivíduo pode perder, no caso de IPTU, até o seu próprio imóvel, mesmo que seja o único imóvel que tem. Então, voto tranquilamente a favor desse projeto 129, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Paulinho Der. Só tenho uma dúvida. No caso do protesto, se vai haver protesto com a luta dos agressos, me parece que isso não é legal, porque quando se tem um protesto, se tem protesto somente do principal, e não dos agressos. Qualquer tipo que é protestar, não tem o protesto em si. Só isso, não. Vereador Schaefer. Eu acho que o projeto, dou razão do deputado. Que fique bem claro no plenário hoje, que o Valdir Guiz não quer espremer mais ainda o contribuinte a pagar. E digo mais, nem o juiz, eu me lembro aqui em Lajeado até hoje, que tem imóvel único, tirou a casa do que está devendo enquanto a prefeitura. Quer dizer que quem tem imóvel único não vai perder. Mas tem que ficar bem claro também que o partido do Valdir Guiz, do governo, há alguns anos atrás, eles deixaram 60 ruas pavimentadas e nem sequer escreveram como questão de ócio, presidente, como você ter o projeto de lei? Não, mas aqui é o projeto de lei. Nem sequer escreveram Vereador Delmar, se ateira ao projeto de lei, por favor. Escreveram a dívida que a dívida e a cobrança no cadastro, na Secretaria da Fazenda.
Nós aqui aprovamos 60 projetos de pavimentação feitos no governo passado, não inscrita pela base do... Vereador, se puder desenvolver o projeto. Eu acho o seguinte, né, a pessoa que vai a protesto tem seu nome sujado. Queira ou não queira, vai para o SGC, vai para o Serasa, isso é lei. Entrou no cartório, está sujo. Agora, até que vai a negociação no fórum, até que ele negocie lá, negocia desconto, inclusive se vai no tribunal de mediação, e está sujo no cartório, não tem crédito em lugar nenhum. Né? Por isso que eu sou contra. Se não for, poderá ter escrito aqui, mas eles vão fazer, precisa de arrecadação. Quem gasta mal tem que cobrar mais, tem que tratar mais contribuinte. E tem contribuinte que não pode, tem problema. Não Obrigado, vereador. Vereador Dorival. É um projeto polêmico. As pessoas, na maioria das vezes, não deixam de pagar o atraso do compromisso porque não querem, porque não tem o dinheiro para pagar. Então, e vão deixando, e vai acumulando. E eu concordo com o Demar, quando vê, está lá no Serasa. Aí terminou a vida, o crédito dessa pessoa. Concordo com o Aldir Guiche também, que tem que buscar esse dinheiro perdido dos municípios. Mas a lei veio incompleta. Então, ela deveria vir aqui, eu vou votar contra a lei, colocando essas cláusulas e dando alternativa o contribuinte e pagar em mais vezes. Sim. O nosso Código Tributário, artigo 141, ele diz assim: os débitos em dívida ativa poderão ser parcelados em até 36 prestações. A prestação poderá ser inferior a R$30. Inferior a R$30. E quanto a casos maiores, nós já votamos nessa casa, dando até 60. Foi no caso. 5 anos. Então, no caso. Mas, senhor vereador, às vezes para o senhor, R$30, de repente não é nada, não. Tem famílias que a gente conhece aí que devem 2, 3 mil reais, que R$30 no orçamento familiar é muito dinheiro. Então, faço que fez R$30, mas busque 100 vezes, vamos extrapolar 150 vezes, que dá os R$30 para eles pagar. Dá uma alternativa, tinha que vir junto do projeto. Uma alternativa para a pessoa mais humilde, a pessoa trabalhadora poder quitar, dar uma alternativa. O projeto não está dando isso. Vai dar o que? 36 vezes, ele vai pagar R$200 por mês, ele não consegue, ele vai parcelar, vai mostrar a vontade, mas não vai ter capacidade. E vai se criar um problema. E muita gente vai ficar sem crédito por causa disso. Eu voto contra, porque é bem completo. Obrigado, vereador. Vereador Heitor. Vereador Heitor. Quero me manifestar também a respeito desse projeto. Valdir, quanto ao parágrafo 6º, onde usa o termo poderá, ele é no sentido de permitir ou autorizar, tá? Então ele tem um duplo sentido. Eu concordo, o senhor tem dúvidas, mas ele é claro, ele autoriza ou permite. Eu acho que cada devedor tem uma responsabilidade com o município, assim como tem com qualquer pessoa jurídica e pessoa física. Então eu entendo que nós precisamos sim encurtar os prazos, que eu como bancário, há mais de 30 anos, a gente tem experiência. Quanto mais nós esperamos para retomar um crédito, mais difícil será essa cobrança. E nenhum município tem uma dívida tão alta, se ele for pagar isso no seu devido prazo, ou num curto prazo, que ele vai pagar de acordo com o seu patrimônio. Ele não vai ter uma dívida tão grande se eu não tenho um patrimônio de acordo. Então, eu entendo que nós precisamos sim encurtar as rédeas, porque depende também, a gente sabe que muitos têm dificuldade, mas também muitos não estabelecem prioridade. O município é o último a receber. Então, acho que é uma responsabilidade muito maior a minha dívida com o município do que com qualquer pessoa jurídica ou física, porque eu estou prejudicando também a coletividade. Que o município, o prefeito, ele não é o dono da receita. Ele está ali para administrar a receita. E ele tem uma responsabilidade muito grande de fazer essa distribuição, mas para isso ele tem que arrecadar. E se alguém nos assiste, eu acho que esse projeto de lei,
ele, desculpe, Paulinho, mas eu vou votar a favor dele, porque eu quero privilegiar financeiramente o bom pagador. Eu acho que o Valdir está correto em dizer que os bons pagadores que devem ser lembrados. Tá? E enquanto numa empresa, a gente sempre se lembra dos que não pagam as contas, mas que deveria ser o contrário, e valorizar os que pagam em dia, porque um município, uma empresa vive dos que pagam em dia, eles não pagam, eles não vivem dos caloteiros. Então a gente vê aqui, ó, é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que seja criada uma lei dessa forma para se regularizar as situações e dê oportunidade que baixe o custo da cobrança. Que baixe o custo da cobrança, que todo mundo sabe qual é o custo de uma cobrança que tem, o vereador Paulinho Neto estava falando aqui antes, né? E é realmente, o custo da cobrança é muito alto. Às vezes o custo do vereador Damarco, o custo da cobrança é maior que a dívida. E aí complica mais, vereador, a situação de quem está devendo. E aí, inclusive depois a gente aqui, sobre os termos de poderá ou autorizará, nós aqui, a gente sabe que essa Câmara já autorizou o pagamento de 48, 50 vezes, inclusive para integrantes e funcionários públicos de dívida ativa. Então, e pode ser feito aqui, desde com autorização legislativa. E eu acho que esse é o caminho mais correto, mais curto, de que as pessoas conversando se entendem mais fácil do que ficar discutindo na justiça 10, 12 anos, enquanto se vê, aí depois, na hora dos inventários, começa o rolo, e mesmo venda de terrenos, que muitas vezes a dívida ativa não aparece. Então, são muitas pessoas que estão prejudicadas. Eu acredito que seja um projeto vindo da recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que a gente consegue facilitar um pouco mais a questão da cobrança, inclusive para os tribunais de intermediadores, de intermediação, que estão surgindo agora no Estado do Rio Grande do Sul, principalmente na Lajeado. E eu acho que isso é importante para a população lajadense, inclusive para o município da Lajeado. Projeto de lei em discussão. Vereador Hernani. Gostaria de dizer aos senhores que o problema dos impostos, quando fala aí com o advogado, quando é cobrado na justiça, leva 3, 4, 5 anos para terminar um processo desse. Além de o município ter que pagar custas para o andamento desse projeto. Quando há a sentença, o município pode sim executar a dívida e a casa vai a leilão e vai ser arrematada. Quer dizer, então a pessoa mesmo que pode estar sujeito a perder o seu único imóvel. E impostos, sim. Impostos dá o direito de leiloar, nem que seja o único bem. Então, com isso aqui também se está... Então, parece que não sabe. Então, a coisa é a seguinte, também se está ajudando o contribuinte, porque muitas vezes o cara fica gastando em coisa que não precisa e deixa de lado. Então, ele prejudica diretamente o município. Eu não vejo por que nós temos que pagar as contas, né? E se vai a protesto, o que vai fazer? Vai se ter que dar um jeito. Nós temos, vejam só, o Refis, quase todos os anos nós aprovamos nas sacadas do Refis que abate na dívida quase 100%. O cara deve 5 mil, vai lá, paga 2.400. Quer dizer, existe sim modalidade de poder quitar. Eu acho que o projeto é sim bom, vai para lá, a hora que eles notarem que estão lançados, né? Lá no Serasa, eles vão procurar acertar de uma forma, e tanto isso é verdade, que se alguém estiver no Serasa, ele vai poder ir na prefeitura negociar, porque eu estou cansado de ajudar pessoas de poder aquisitivo menor, que quando é ameaçado de leilão em juízo, depois de 3, 4 anos do processo, ele vem na prefeitura e eles dão 36 meses para pagar, mesmo estando em juízo e com a sentença condenatória já pronto para ir a leilão. Aí o indivíduo não pode existir um leilão sem que ele seja intimado do leilão, do dia e hora. Tá? Então, ele corre lá com aquela notícia que recebeu do Estado de Justiça, e aí a pessoa se assusta, vai lá na prefeitura e, olha, eu queria parcelar, eu queria ver. Uns aproveitam então o Refis
para pagarem a metade ou quase a metade, e outros esperam quando é leilão, eles vão lá e parcelam e o executivo parcela. Então eu acho que protestar, votar no Serasa é apenas uma advertência, não vai causar prejuízo direto para ninguém. Eu acho que todo pessoal, toda pessoa que deve, de repente por falta de controle, até financeiro, tem que ser advertido, sim. Eu acho que isso é uma forma de advertência, não é uma forma taxativa, bota no Serasa e vai tomar a casa do camarada. Não é assim. Né? Também dá possibilidade para ele vir negociar. Nós sabemos isso, né, Rodrigo? A gente sabe que é assim. Eu vou botar favorável porque não estou prejudicando e nem beneficiando ninguém. Pode dar a conotação de seletividade na inserção dos nomes das pessoas? Projeto de lei. Qualquer pessoa. Projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários manifestem-se. Projeto de lei aprovado pela maioria. Solicito ao secretário a leitura, lembrando que esse projeto de lei ele tem o 138, tem uma emenda proposta pelo vereador Valdir Guicho. Gostaria de saber se já tem o parecer das comissões. A emenda. Vamos comparecer aí, presidente. É a Comissão de Finanças e Orçamento? Finanças e Orçamento não, só pela Justiça e Redação. Finanças e Orçamento não. Não há necessidade de Finanças e Orçamento? Só passa pela Justiça. Ok. Então eu solicito leitura do projeto de lei e depois a emenda. Acho que é melhor a emenda e o projeto de lei, é isso? É o projeto de lei e depois a emenda. Depois a emenda. Ok, perfeito. Projeto de lei número 138/03/2015, interessado o Poder Executivo, cria 4 vagas de motorista de ambulância e autoriza contratações emergenciais. Parecer ao projeto de lei número 138 pela Comissão de Justiça e Redação pela legalidade do mesmo, Finanças e Orçamento pela aprovação. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e demais vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o anexo projeto de lei que cria 4 vagas de emprego de motorista de ambulância e autoriza 4 contratações emergenciais. As atribuições e pré-requisitos do emprego de motorista de ambulância constam no anexo do projeto de lei. Considerando que não há concurso vigente de motorista de ambulância, solicitamos a contratação emergencial de 4 motoristas pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período, ou até a realização de concurso público. Salientamos que a necessidade urgente de motorista de ambulâncias é justificada pela grande demanda de serviço, acarretando excesso de horas extras, além de fadiga ao trabalhador. Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, conforme dispõe o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal, atenciosamente, prefeito Luiz Fernando Schmidt. Temos a emenda modificativa do vereador Valdir Guicho, que diz o seguinte: artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 4 contratações emergenciais de motorista de ambulância a serem lotados na Secretaria da Saúde. Cargo horário de 40 horas semanais, vencimento básico R$ 1.767,36, sob o regime da CLT, nos modos do disposto do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e Lei Municipal número 8.688 de 2011, pelo período de 6 meses. Eu dou a palavra ao proponente da emenda ao projeto de lei. Senhor presidente e demais colegas, por que nós propomos essa emenda? Esse projeto de lei deu entrada no dia 3 de julho, a 2 sessões. O Executivo tinha 2 anos e meio para fazer o concurso. Não fez. Agora ele manda o projeto de lei pedindo autorização para contratar 4 motoristas, contrato emergencial, por 6 meses, com possibilidade de mais 6, ou até homologação final do concurso público. Quer dizer, se não fizer o concurso público, vai continuar sempre. Então, pelo amor de Deus, não deu 2 anos e meio para ver o concurso público, vamos dar 6 meses. Se não fizerem 6 meses, mandem logo o projeto de lei para essa Câmara e a Câmara autoriza. Até uma questão de transparência, porque para a criação das 4 vagas, nem o impacto financeiro junto ao projeto do Departamento Pessoal não veio junto. Então, estranha-se que até se esperou 2 anos e meio, agora há urgência para contratar até 4. Por causa disso, nós estamos fazendo a emenda até para respeitar